Graça e paz de Jesus. Bem-vindos para o nosso estudo bíblico. Hoje, sobre o Espírito Santo. Nós estamos em uma sequência na qual vimos o que Jesus ensina sobre si mesmo, depois vimos o que Jesus ensina sobre o Pai, e hoje vamos ver o que Jesus ensina sobre o Espírito Santo. Vai chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Se puder, faz um comentário, dá um oi aí. Já vi que o Gui Picoloto está por aí. Catarina, boa noite. Olá, Ismael. Ismael está sempre com a gente nas quartas, né? Bom te ter junto aí, Ismael. Vamos chegando. Você pode compartilhar o link dessa live. Boa noite para você também, Charlene. Daí a live chega bem longe. E é o que a gente quer, né? A gente quer que a palavra de Deus, ela chegue onde a gente não pode chegar. O Espírito Santo leva, nos usando os nossos recursos, né? Que Ele coloca em nossas mãos. Então, nossos smartphones, nossos computadores, nossa internet, tudo colocamos como ferramentas, como instrumentos nas mãos do Senhor para que a sua mensagem chegue bem longe. Por isso é importante você compartilhar, né? E eu sempre insisto por um comentário, um oi aí, como a Neiva agora, que colocou um boa noite. Boa noite, Neiva. Porque meu objetivo aqui não é fazer uma apresentação, mas juntos olharmos para a palavra de Deus e crescemos como igreja, como discípulos, né? Então, são 18h03, já vamos começar com o estudo daqui a pouquinho. Dá tempo de correr ali, aquecer uma água, botar um chazinho. Aqui em Caxias do Sul, um friozinho muito gostoso de serra. Nós oramos tanto por chuva, a chuva veio. Loiri, Terezinha, de Flores da Cunha, boa noite para você também. Então mais um pouquinho, só para dar tempo aí, o Face vai avisando, né? Boa noite, Arlise. O Face vai avisando as pessoas aí, vai dando lá na notificação, né, que a Igreja Batista da Comunhão está ao vivo. E aí vai dando tempo de nossos irmãos e irmãs chegarem. Você também vai tendo tempo de compartilhar essa live. Boa noite, Daisy. A Terezinha, Tere, né? Não gosto que chame de Terezinha. Já deu um feedback para nós aqui em relação ao som, que tá bom. Obrigado, Tere. Você é bem-vinda. Então, 18h04, mais alguns segundos, agora 18h05, a gente vai começar a olhar para alguns textos da Palavra de Deus para aprendermos mais sobre o Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo hoje, mas ainda dá tempo de você colocar o seu oi aí, para eu devolver o seu oi. Boa noite, Daiane. Que bom ter você aqui conosco também. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Boa noite, Andréia. Ok, como se trata da Palavra de Deus, eu acho que nada mais apropriado de que nós começarmos orando, falando com o dono dessa palavra, né? Falando com aquele que não só nos revelou uma palavra maravilhosa, mas que nos dá a capacidade de entendermos. E quem faz isso é o Espírito Santo. Vamos orar então. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos virtualmente em torno da Tua palavra. Queremos crescer, queremos ser edificados, inspirados, ter a nossa fé renovada e aprofundada. Queremos conhecer mais e melhor o Espírito Santo de Deus nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pedrinho também já deu uma boa noite. A Gilda Helena também. Então, vamos começar agora a pensarmos mais sobre o Espírito Santo. A Bíblia se refere ao Espírito Santo com diversas denominações, né, ou designações. Como, por exemplo, Santo Espírito, Consolador, Espírito da Verdade, Espírito da Vida,
Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo da promessa, Espírito da graça. Quando você encontra essas designações, está falando do mesmo e único Espírito. É importante entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E por que isso é importante? Porque existe dentro do cristianismo, assim, sendo bem generoso no que a gente poderia considerar cristianismo, alguns entendimentos equivocados, né? Por exemplo, alguns ramos doutrinários entendem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas ele seria uma energia, uma influência ou um poder sem personalidade própria. Mas isso é um grande problema, porque isso é uma blasfêmia. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são pessoas divinas com a mesma dignidade, com a mesma divindade. Quando você tira a pessoalidade de uma das pessoas da Trindade, não é a Trindade conforme apresentada nas Escrituras que você vai estar se referindo. Embora a Bíblia não apresente a palavra Trindade, nós encontramos desde o início, desde o relato da criação, até textos no Novo Testamento que apresentam esse Pai, esse Filho e Espírito Santo e que entendemos que são, eles três, o um só Senhor do qual a Bíblia fala, porque nós não somos politeístas, nós não acreditamos em três deuses, né? No Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo como divindades separadas, mas é tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo formam uma só essência divina. Mas por formarem uma só essência divina, não significa que eles não tenham cada um a sua personalidade, a sua pessoalidade. Então, o Espírito Santo não é só uma energia, um poder ou uma influência. A Bíblia apresenta o Espírito Santo com características de um ser absolutamente pessoal. Essa questão da Trindade, ela não é fácil para nós compreendermos por falta de paralelos. Tudo aquilo que existe paralelo, para nós fica muito fácil compreender. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia fala que Deus é um rei, para nós fica fácil, porque a gente já viu um rei, pelo menos num livro de história, né? A gente já viu um rei num filme. Quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus está assentado num trono, então para nós fica fácil, porque a gente sabe o que é um trono, né? A gente nunca, eu pelo menos nunca sentei num trono real, mas eu sei o que é um trono. Quando a Bíblia fala sobre uma cidade de ouro, bom, a gente sabe o que é uma cidade, a gente sabe o que é o ouro, então porque há o paralelo, a gente consegue compreender. Mas quando a Bíblia fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, atribuindo divindade a cada um deles e todos eles necessariamente juntos, para nós fica muito complicado de entender porque não existem paralelos. Não existe nada na criação que seja três e um ao mesmo tempo. Podem até ter três coisas juntas, mas cada coisa é uma coisa e não se confunde em unidade com a outra. Por exemplo, o sorvete de napolitano. Você tem um sorvete de napolitano, mas tem o chocolate, o creme e o morango. Em geral é assim o sorvete de napolitano, né? Mas o sorvete napolitano, ele pode ser usado até, né? Tem um material chamado Fundamentos que traz como exemplo para a gente poder ter uma mínima ideia a respeito da Trindade. Por mais que o chocolate não seja o creme não seja o morango, todos os três sabores juntos formam o sorvete de napolitano. Se você tira um desses, não é mais o sorvete napolitano. Tem até uma história engraçada do Simpson, né? Quando o Homer Simpson abre o congelador e grita para Marge que eles têm que comprar mais sorvete napolitano porque acabou o chocolate. É muito engraçado isso, pelo menos eu achei engraçado, né? Então a falta de paralelos fica difícil, então a gente tem que recorrer a alguns exemplos que não são os mais adequados ou completos ou fiéis para nos ajudar a entender a Trindade, mas um outro deles é o estado da água. Por exemplo, nós temos o H2O em estado sólido, líquido e gasoso.
cada um destes elementos a gente pode considerar que tem uma forma diferente, mas todos eles têm a mesma consistência. Por que esse não é um exemplo perfeito para falar sobre Trindade? Porque quando está no estado sólido, não está em líquido. Quando está em líquido, não está em gasoso, né? Vai perdendo essa forma. E o Pai, Filho e Espírito Santo, de uma forma incompreensível, maravilhosamente maior do que a nossa compreensão, apesar de cada um deles manter a sua pessoalidade, ainda assim, cada um está presente nos outros dois. Então, é uma coisa que a gente realmente só vai poder compreender o assunto da Trindade quando nós estivermos lá na presença do Senhor. Mas eu gostaria que nós víssemos aqui em João 16:13, a ação conjunta dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. João 16:13 diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Com esse texto específico aqui, nós podemos observar que o Espírito Santo, ele tem a sua pessoalidade, a sua personalidade e é alguém que tem ação, ele guia. Então, ele age. Ele também ouve, ele também fala, né? Então, ele vai dizer, ele anuncia para nós tudo aquilo que ele ouviu do Pai e do Espírito e anuncia. Se fosse uma mera energia pessoal, seria um meio de trazer algo da parte de Deus para nós, mas não nestes termos de ouvir e falar. E veja só, ele tem uma autoconsciência tão importante, tão necessária a um ser pessoal, que esse texto nos mostra que ele não fala por si mesmo. Ou seja, você precisa ter consciência de quem você é, você precisa ter condição de quem... Você precisa ter consciência de quem o outro é, para então, nesse entendimento de alteridade, você se entender como um ser pessoal. Então, o Espírito Santo, como um ser pessoal, sabendo quem é, não fala de si mesmo, mas fala o que recebe do Pai e do Espírito a nós. Então, isso é uma questão de pessoalidade, de personalidade do Espírito Santo. Em cada registro que nós temos do Espírito Santo, nós podemos ver que não se trata dessa mera energia, influência ou um poder impessoal. Outra questão importante a compreendermos a respeito do Espírito Santo é que é ele que nos leva a reconhecermos que nós precisamos do Salvador. Devido à entrada do pecado do mundo, todas as áreas de todos os seres humanos foram depravadas, foram afetadas. E nós perdemos a condição de reconhecer o Senhor. Você pode ver que nos próprios relatos do Evangelho, muitas vezes as pessoas estavam com Jesus, mas elas não reconheciam que Jesus era Jesus. Então era necessário que os olhos dessas pessoas fossem abertas para que com seus olhos espirituais abertos as pessoas entendessem quem é Jesus. E isso ainda acontece hoje. Então, por mais que o Senhor estivesse se manifestando de diversas maneiras ao redor de alguém sem a operação do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, ninguém jamais conseguiria, por ter suas capacidades de percepção afetadas pelo pecado, entender que se trata do Senhor. Lá em João, capítulo 16, versículo 8, diz o seguinte: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E só ele pode fazer isso. O mundo não tem a condição de entender a sujeira do pecado em que vive. O mundo não entende o que é justiça. O que o mundo pensa de justiça, na verdade, se trata de vingança, né? A justiça do mundo é muito mais no a que se faz, a que se paga.
quando a justiça divina foi atribuir o castigo que era meu e seu a si próprio. Então veja que é uma justiça superior e é uma justiça diferente da justiça do mundo, e por isso Jesus disse aos seus discípulos que a nossa justiça deve ser diferente da justiça das pessoas desse mundo, né? Sejam elas os líderes religiosos, enfim, porque a nossa justiça ela não é baseada na retribuição, ela não é baseada na vingança, ela é baseada no amor do Senhor que, podendo, com todos os direitos, com todos os poderes para isso, fazer com que recaísse sobre nós a nossa própria iniquidade, ele trouxe sobre si. E é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender, como discípulos do Senhor Jesus, esse tipo de justiça. É ele que nos capacita a entender as questões de juízo. Sem a ação dele, isso jamais seria possível. É somente através da obra do Espírito Santo que nós, como pecadores, podemos perceber essa nossa condição e então olharmos para a direção em que o Espírito Santo quer que a gente olhe. E essa direção é Jesus. Isso vai ficar mais claro ainda daqui a pouco. Outra questão importante é que quando nós cremos em Jesus, e quem faz isso ser possível é o Espírito Santo, nós nascemos do Espírito. Lá em João capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus disse: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando o Espírito Santo ele nos convence sobre a nossa situação e quando nós cremos em Jesus, acontece um novo nascimento. E por que esse novo nascimento é importante do ponto de vista da nossa redenção? Porque todo ser humano é descendente de Adão. E devido ao pecado de Adão, todos nós agora temos uma doença mortal em nós. Em semanas anteriores, eu até dei como exemplo uma doença genética, que um filho, ou um neto, ou um bisneto, alguém desenvolveu, porque na sua genética existe essa predisposição ou a indicação dessa doença, dessa enfermidade. Isso está na sua família. O pecado também pode ser ilustrativamente entendido assim. Uma vez que Adão foi infectado, todas as áreas da sua vida foram deformadas por causa do pecado. E todo ser humano gerado por Adão, ou seja, 100% da humanidade que decorre de Adão e Eva, então agora tem esta mesma enfermidade. E esta é uma enfermidade mortal. Deus havia avisado que quando Adão fizesse aquela escolha pelo fruto daquela árvore, então ele morreria. Então, o destino para toda a descendência de Adão é morrer. Bem, se nós permanecemos nesse mundo apenas como descendência de Adão, quando nós morremos, nós já estamos mortos. Ou seja, falando agora de morte espiritual da segunda morte. Para que a primeira morte não seja algo que vai continuar agora como segunda morte na eternidade, a morte espiritual, é necessário que eu não seja só descendente de Adão, mas que eu passe agora a ser descendente não de alguém que tem uma doença que é o pecado, mas alguém que tem como legado genético espiritual, se eu posso fazer essa ilustração, de vida. Então, quando o Espírito Santo me convence da minha realidade de pecador e da minha necessidade de um Salvador, que é Cristo, nesse momento que eu creio, o Espírito Santo me regenera. Vamos entender regenerar como gerar de novo. Então eu era uma geração, eu fui gerado, na descendência de Adão. Agora o Espírito Santo vai me gerar de novo. Por isso a Bíblia fala regenerar. E nessa regeneração, quando o Espírito Santo me regenera novamente,
O que o Pai faz? O que Deus Pai faz? Ele me adota. Nós não vamos falar hoje sobre adoção, justificação e outras coisas que até a gente já falou em semanas passadas, mas quando somos gerados do Espírito, nós somos tornados filhos de Deus por adoção. E agora, nessa nova geração que somos do Espírito, nós temos vida. Então, quando Jesus fala lá para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, está se referindo a isso que eu falei para você. Se você for só geração de Adão, você não pode entrar no reino dos céus. Agora, quando você nasce do Espírito, porque você creu no Cristo que o Espírito está apresentando, então você pode sim entrar no Espírito, no reino dos céus, né? O que é nascido da carne é carne, descendente de Adão é descendente de Adão que está destinado à morte, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. No reino espiritual, no céu, nós poderemos entrar porque recebemos vida espiritual. Quando essa regeneração do Espírito acontece, é que tem lugar o que chamamos de batismo no Espírito Santo. Existe uma confusão muito grande no meio da cristandade, em alguns meios evangélicos, por simplesmente não compreender textos bíblicos que falam com muita clareza a respeito do batismo no Espírito Santo e acabam fazendo então toda essa confusão. Mas lá em Marcos 1,8 tem um registro de palavras de João Batista falando sobre Jesus, o seguinte: eu batizei vocês com água, ele, porém, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Para entender batismo do Espírito Santo, nosso estudo hoje não é sobre batismo do Espírito Santo, existe um estudo que a gente faz que é para entender derramamento do Espírito Santo e batismo do Espírito Santo, que são duas coisas diferentes. Mas bem, quando o batismo do Espírito Santo acontece, então vamos precisar entender o que é batismo. Todo batismo, ele implica numa etapa que passou e a marcação de um momento a partir do qual existe um novo tempo. Eu estou vendo aqui que o Fausto está aqui com a gente, o Fausto é militar. E existe batismo militar lá quando alguém passa para o posto mais avançado, né? E isso não é uma coisa legal quando acontece lá, né? Mas o batismo normalmente envolve alguma coisa bem que tem uma certa violência, que tem um certo bullying lá, mas eu lembro dos batismos lá de quando alguém passava de soldado para cabo, por exemplo, né? Mas apesar de não acontecer do jeito mais saudável, é uma pontuação de que a pessoa agora não é mais o soldado, mas aquilo ali está sendo uma certa celebração, por mais que nesse meio que eu estou falando seja distorcido, pelo menos quando eu servi. E agora é uma outra coisa. O batismo nas águas também representa isso, né? Quando nós mergulhamos, porque é isso que a palavra batismo significa, mergulho, por isso não há muito sentido que o batismo não seja um mergulho, se o que a palavra batismo significa é isso, né? Quando nós mergulhamos, nós estamos nos identificando com Cristo. A nossa antiga vida está ficando sepultada. E aí quando nós saímos da água, então nós estamos simbolizando agora esse novo nascimento, essa nova vida. Então veja que batismo sempre tem a ver com algo que passou, uma transformação e algo novo que vem pela frente. Batismo no Espírito Santo não é uma sensação, não é um ato de culto. Batismo no Espírito Santo é um marco de algo que passou e algo que se fez novo. Por isso o batismo no Espírito Santo está totalmente ligado à regeneração que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ou seja, quando o Espírito Santo me regenera, passou a descendência de Adão na minha vida. E agora vem o descendente, o Filho de Deus. O Fausto comentou aqui positivo, bem marcante, impublicável. Com ênfase no impublicável, né? Bem, batismo no Espírito Santo
É esse momento em que o Espírito vai lá dentro do meu ser e mata o antigo eu e traz à tona um novo eu. Por isso que nós vamos encontrar nas epístolas essa referência ao velho homem. O velho homem é o Davi antes do batismo do Espírito Santo, é o Davi antes dessa regeneração. E o novo Davi agora é alguém que vive pela fé no Filho de Deus, porque o Espírito Santo tornou isso possível. E quando isso acontece? Em Efésios 1, 13 e 14 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa aqui é a versão Nova Almeida atualizada. E eu discordei aqui da tradução, até entrei em contato com a Sociedade Bíblica, né? Nesse particular, eu gosto mais da tradução da NVI, que diz: nele também, quando vocês ouviram e creram a palavra do Evangelho, da verdade, o Evangelho que salvou vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, né? Porque lá no original não existe essa ideia do depois. É uma ideia de que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, o Espírito Santo já está atuando. Porque quando o Espírito Santo está atuando e me faz enxergar, eu só estou podendo enxergar porque aquele antigo Davi que não enxergava mais, agora está dando lugar a um novo Davi, nascido do Espírito. Então é esse o momento em que o Espírito Santo nos regenera. Em outras palavras, ou em outra maneira de entender, nos batiza com o seu Espírito. Passou Davi, um novo Davi em Cristo agora, né? Então vou ler de novo. Nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em semanas anteriores nós vimos esse texto aqui e eu só quero ressaltar brevemente que é esse selo do Espírito, é essa presença do Espírito em nós, que agora é a garantia de que esse novo Davi não é um Davi falsificado, não é um filho de Adão 2.0, mas é um filho de Deus. E que com essa garantia do Espírito Santo eu posso sim, até o dia do meu resgate, confiar que eu tenho um lugar no reino dos céus. Então, quando nós cremos no Evangelho de Jesus e o recebemos, o Espírito Santo vem morar em nós, de uma vez por todas até a volta de Cristo, né? Porque o texto diz, até o resgate da sua propriedade. Então veja bem, quando que o Espírito Santo vem habitar em mim? Quando ele me mostrou Cristo, eu criei em Jesus, então ele vem, me sela e habita em mim. Até quando? Até o próximo culto, até o próximo congresso, até o próximo momento que alguém diz que vai me batizar no Espírito Santo. Não, ele não faz uma obra provisória. O que o texto está dizendo é que isso vai acontecer, essa garantia, essa presença do Espírito Santo em mim, em você que crê no Senhor Jesus, até o resgate, ou seja, até Jesus. Em outras palavras, de forma resumida, quando você crê em Jesus por ação do Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, porque ali você foi regenerado, nada mais a fazer em relação a essa ação do Espírito, apenas confiar e agradecer que você está selado até o dia do seu resgate por parte do Senhor. O Espírito da vida. João 6,63 diz, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. Quando nós fomos criados por Deus como humanidade, lá no Jardim do Éden, nós recebemos do Senhor o Espírito. Havia vida espiritual no ser humano. Mas quando o ser humano escolheu viver por conta própria, então Deus retira o seu espírito do espírito humano e o espírito humano passa a ser um espírito mortificado. Porque Deus avisa que quando Adão comesse daquele fruto, certamente ele morreria. E bem,
Ele não morreu fisicamente naquele momento, apesar dele passar agora a ser um homem mortal fisicamente, mas ele morre espiritualmente, porque o espírito de vida é retirado do espírito de Adão. Então o espírito humano, ele murcha, ele fica mortificado. Quando o Espírito Santo começa a sua obra de convencimento, seu trabalho na vida de alguém, e quando ele leva então a pessoa a entender sua necessidade de Cristo, e quando ele leva essa pessoa a Cristo, ele vem, conforme nós vimos em Efésios 1:13, quando a pessoa crê no Evangelho, ele vem e sela a pessoa, ele passa a habitar na pessoa, e ele preenche aquele espírito mortificado que havia dentro do ser humano, e agora o espírito humano está preenchido pelo Espírito de Deus. Por isso a palavra está dizendo que o Espírito é o que vivifica. Vivifica o quê? O espírito humano que estava mortificado. Então agora eu e você somos seres vivos espiritualmente, não porque nós somos crentes ou porque vamos à igreja, mas porque o Espírito Santo de Deus agora preenche o nosso espírito. Ele passa a viver conosco, ele passa a viver em nós como um grande presente que Cristo dá aos que o amam. Olha só o que diz João 14, 16 e 17. Jesus disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês." Então olha que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo nos mostra Jesus, nós cremos em Jesus, que é quem clama para que o Espírito Santo de Deus venha morar com a gente e em nós. Que coisa maravilhosa! E o Pai, por todo o seu amor e por sua bondade, atende e nos traz vida no Espírito Santo. Algo também importante a dizer sobre o Espírito é que ele nos ensina. João 16, versículo 15 é o que eu vou ler agora. "Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês." Então é maravilhoso termos o próprio Espírito do Senhor habitando em nós, anunciando verdades de Deus diretamente aos nossos corações. Só que tem um detalhe muito importante: a gente não pode separar a voz do Espírito da palavra de Deus. Olha o que Jesus disse aqui em João 14, 26. "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse." Fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, o que o Espírito Santo está fazendo agora na igreja de Jesus é lembrar as palavras de Jesus. Num primeiro momento ele lembra os apóstolos das coisas que Jesus falou. Os apóstolos vão escrever isso. E como um presente de Deus, nós temos esse registro escrito dos apóstolos na Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia, é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento para que a possamos compreender. E à medida que a gente vive a nossa vida, quando nós precisamos, na hora certa, o Espírito Santo nos lembra daquela palavra. Porque a nossa memória carnal, ela não pode ser algo em que a gente vai confiar. Nós confiamos no Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor é o melhor, ele é imbatível, incomparável em aplicar os textos da palavra de Jesus. Então, quando se trata de voz do Espírito, o que você tem que ter em mente para não blasfemar e não fazer com que o Espírito Santo seja alguém que vá falar coisas para atender caprichos humanos, nós precisamos então entender que o Espírito Santo está nos ensinando coisas e nos lembrando coisas a respeito de Jesus.
ok? E veja bem, fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Se você, por um acaso, não lê a Bíblia, eu lhe perguntaria, o que o Espírito Santo vai lembrar você na hora que você precisa saber algo da palavra do Senhor? Ele só vai lembrar o que você já tiver visto a respeito da palavra de Jesus. Então é muito complicado quando algum cristão quer ter uma vida no Espírito, mas sem ler a Bíblia. Porque se você não ler o registro daquilo que Jesus disse, o Espírito Santo não vai poder lembrar você, porque você não aprendeu aquilo. Então você faz o seu papel, que é estudar a palavra de Deus, o registro escrito da palavra de Deus na Bíblia, e o Espírito Santo faz o papel dele de lembrar você, de tornar essa palavra viva na sua vida. E também é fundamental compreender que o Espírito Santo enviado por Cristo da parte do Pai, ele testemunha sobre Jesus. Eu particularmente acho muito triste quando os cristãos eles procuram o Espírito Santo como um oráculo para seus interesses mundanos, né? Quando alguém quer receber uma palavra do Espírito para saber a respeito de um negócio pessoal, bem, isso é muito complicado porque isso tem uma certa cara de santidade, isso tem uma certa cara de relacionamento com Deus, mas você não encontra no ensino da Bíblia, você estuda o Novo Testamento e você não vai encontrar o Espírito Santo sendo um consultor para a vida cotidiana não relacionada à igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da comunidade de discípulos que tem uma missão nesse mundo. Toda vez que o Espírito Santo está dirigindo a igreja, toda vez que o Espírito Santo está guiando, ele está ensinando, isso se refere à comunidade de discípulos e não aos negócios pessoais de cada discípulo. Então, quando alguém diz que ouviu o Espírito a respeito de poder trocar de carro, olha, o meu coração só fica tranquilo quando isso se refere a um carro que vai ser usado para amar de alguma maneira. Vai ser um carro para levar pessoas para um lugar onde as pessoas não poderiam chegar por necessidades, né? Para distribuir coisas, para buscar pessoas e trazer para lugares importantes. Mas não para mero capricho pessoal ou interesse pessoal, porque isso é desvirtuar a finalidade do Espírito. Olha o que Jesus mesmo disse em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo vem, ele dá testemunho de Jesus. Então, muito cuidado. Se você quer ouvir a voz do Espírito, você vai ouvir Jesus. Porque é o que o Espírito Santo de Deus fala nesse mundo. Ele fala não a respeito de si mesmo, ele fala não a seu respeito, ele fala a respeito de Jesus. São palavras de Jesus. Procure em toda a Bíblia, estude bem o Novo Testamento e você vai ver que o Espírito Santo tem um assunto, esse assunto é uma pessoa chamada Jesus e tudo que está relacionado a Jesus. Bem, nós estamos vivendo um tempo em que as coisas são difíceis, mas nós não sofremos perseguições. Mas eu gostaria de pontuar que o Espírito Santo nos capacita para quando a perseguição vier. Na Coreia do Norte, na Índia, na Indonésia, em alguns lugares do México, existe uma perseguição muito forte aos discípulos de Jesus. Nós aqui no Brasil não podemos dizer que sofremos perseguições, mas quando e se ela vier, há uma tranquilidade que Jesus nos dá, registrado em Marcos 13:11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. E eu gostaria de aplicar isso não somente a essa perseguição literal, mas também entendendo que como é o Espírito Santo que convence as pessoas a respeito da sua necessidade de Cristo, você quando vai testemunhar de Jesus,
Não se preocupe em como você vai trazer os melhores argumentos, porque é o Espírito Santo de Deus que vai falar com o seu amigo, com o seu familiar. Às vezes a gente se preocupa tanto, né? Puxa, como é que essa pessoa vai entender? Como é que eu vou dizer para ela? Como é que eu vou mostrar isso para ela? E aí quando vai lá, em vez de ser uma evangelização, acaba virando uma briga, um mau testemunho e piorando as coisas, ou a pessoa pensa que vai gerar confusão e nem fala. Bom, você só precisa dizer como era a sua vida sem Jesus, como você conheceu Jesus e como é a sua vida agora com Jesus. Isso é testemunhar. No domingo eu trouxe uma palavra para a Igreja Batista da Comunhão, você pode procurar no YouTube, no nosso canal, ou na nossa página no Facebook, onde nós vemos que existe a marca de cristão que deveríamos ter em nós, tanto de testemunhar quanto de anunciar, né? E esse testemunho é como essa vida passou a ser vida em nós. Então fale do que Jesus fez em sua vida para as pessoas ao seu redor e deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Você tem poder do Espírito Santo. Lembra que Atos 1,8 diz que vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Espírito Santo já desceu, ele já foi derramado. Esse poder, essa vida já está em você. Então, deixe-se usar pelo Espírito. Ele nos capacita a fazer discípulos. Essa ordem que Jesus deu lá em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é uma ordem que a gente tem que cumprir na nossa força, né? Ele diz, todo poder me foi dado no céu e da terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, esse poder que foi dado a Jesus permanece com Jesus. Quer ver? Olha que interessante. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o último dos dias. Ou seja, todo poder do céu e da terra que está com Jesus, está em Jesus e Jesus está conosco. Então, enquanto nós estamos fazendo a missão, nós estamos com Jesus que tem todo o poder. E este poder é exercido no Espírito Santo que habita em mim e em você. E para finalizar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de lembrar qual é a evidência do Espírito Santo na vida de alguém. Algumas denominações cristãs estabelecem que a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo seria o falar línguas. Isso não se encontra de jeito nenhum na Bíblia. É só ler o texto. Se a pessoa fizer uma boa interpretação do português para o qual foi traduzido a Bíblia, não vai encontrar que falar línguas estranhas é evidência do batismo do Espírito Santo. Isso não se trata nem de doutrina, é só ler o texto. É só ler os textos em Atos, é só ler os textos que falam a esse respeito. Em outro estudo a gente pode abordar a questão do batismo do Espírito Santo e o dom de línguas, que é real, que existe, sim, é um dom, mas não é a evidência por si do batismo do Espírito Santo. Então, como saber que alguém tem o batismo do Espírito Santo? Ou melhor, como eu mesmo posso ver em minha própria vida que agora o meu espírito está preenchido pelo Espírito de Deus? Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelo fruto que essa árvore dá. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não são os dons do Espírito. Os dons do Espírito são presentes que o Espírito Santo nos dá, nos capacitando para amar as pessoas. Então as pessoas precisam aprender sobre Jesus. Então o Espírito dá uma capacidade para alguns com o dom do ensino, para com esse dom do ensino amar a pessoa, ensinando ela. Então, existem outros dons do Espírito registrados na Bíblia e cada um deles é uma capacidade do Espírito para amar as pessoas, atendendo às necessidades que as pessoas têm, funcionando assim como o corpo de Cristo. Então, a gente não pode confundir os dons do Espírito, do qual, por exemplo, faz parte também o falar em línguas, com a evidência da vida do Espírito de alguém. Certa vez, eu estava num culto onde uma pessoa muito conhecida dentro da igreja, ela manifestava o dom de línguas, era tido por uma pessoa espiritual e era uma pessoa que vivia profundo adultério. Destruiu a sua família
Isso não significa que essa pessoa não fosse cristã. Mas o que acontece? O dom do Espírito é um presente que o Espírito dá. E mesmo que você não esteja em comunhão com o Senhor, Ele não tira esse presente de você. Por exemplo, se Ele deu para você o dom de ensino, você se afasta da igreja, você para de falar com o Senhor em oração, para de escutar o Senhor através da sua palavra, mas você continua com o dom de ensino. E talvez você se afaste tanto e vá usar esse dom do ensino para ganhar dinheiro. Então você está desvirtuando um dom, um presente. Mas não significa que porque você permanece com o dom de ensino, que você está tendo o Espírito frutificando na sua vida. Da mesma maneira, os outros dons do Espírito. Somente o fruto do Espírito é que demonstra a presença do Espírito ali naquele momento, porque ele está gerando. Então, Gálatas 5, 22... e 23 nos dizem qual é essa evidência, qual é esse fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você vê isso na sua vida, é porque o Espírito está agindo em você. Não porque ele agiu lá atrás, convertendo você a Cristo. Não porque ele agiu lá atrás, dando dom para você, uma capacidade para você amar. Mas porque você permanece em Cristo e do Senhor está fluindo o Espírito em sua vida. E então esse amor, essa alegria, essa paz, todas essas características do fruto do Espírito estão em você. E é assim que a gente pode verificar, porque pelo fruto se conhece a árvore. Bem, aqui nós fizemos um apanhado geral de coisas importantes para entendermos a respeito do Espírito Santo de Deus, que é um ser pessoal, que nos apresenta Jesus, que nos regenera, batizando a gente, mergulhando a gente agora em Deus, fazendo um marco na nossa vida no antes e no depois, nos capacitando para vivermos, para testemunharmos diante das perseguições ou diante das oportunidades e necessidades de evangelizarmos as pessoas ao nosso redor. E vimos que a evidência da vida no Espírito se manifesta pelo fruto do Espírito. Então desejo que você tenha uma semana abençoada e muito abençoadora, uma vida no Espírito, O que a palavra de Deus nos encoraja é, já que nós vivemos no Espírito, ou seja, já que agora a gente ganhou essa vida no Espírito, vamos andar também no Espírito, Então, que você viva, que você ande no Espírito. Amém? Bênçãos, então. Fico só aqueles segundinhos para finalizar aqui, sincronizar a live para cada um. Nos acompanhe na página da Igreja Batista da Comunhão. No domingo, às 10h30, nós vamos ter uma celebração lá no prédio da Comunhão, na qual nós vamos transmitir, conforme a gente tem transmitido todos os domingos. Tá bom? Um grande abraço, que bom que você esteve aqui com a gente nesse momento.